Vamos se ligar aqui na ideia? Uma sacadazinha aqui, vamos. Ó, nessa questão de agredir, né? A gente vai ter dois cenários. O primeiro cenário, a gente tem que identificar o volume, né? Vou considerar isso aí, independente desse volume aí. É um volume do diário, do 30, não importa. O mercado começou a subir, tendência de alta, etc. Brigou um pouco, acumulou, criou região de volume, que é essa região que a gente vai esperar voltar para atuar na compra. Rompeu, foi embora. Quando ele volta dando um pullback, que é onde a gente se especializa, é o que? A gente precisa entrar aí. Tem vários fatores para a gente entrar aí. Book, time, rank, volume, etc. Movimento, ciclo, frequência, tem a porra toda. Qual é a ideia aí? Qual é a sacada aí? Se o cara é pequenininho, o cara tem que entender o seguinte. O cara opera com 2 lotes. O cara é pequeno. Ou conjunto de lotes, não importa. A primeira bolinha, eu tenho alguns cenários aqui que é justamente essa migração para a conta real que tu vai fazer, precisa ter essa sacada. E comprou na primeira bolinha, primeiro lote, entrou no time errado, o mercado veio buscar o fundo do caixote. O que acontece nesse momento? Você entrou no time errado, mas na região certa. Não quer dizer que o mercado vai respeitar essa região. Não quer dizer. Isso vai ter o book, time, defesa, etc. Um monte de coisa que vocês já sabem dessa parada. O que acontece? O cara comprou na primeira bolinha, bicho. Entendeu? O cara comprou na primeira bolinha, na primeira região, no caso do volume, e o mercado deu um para trás, e vamos supor que o cara não tenha recomprado na região, o preço do médio vai estar lá naquela bolinha vermelha. Como a gente fez aí, o cidadão fez a operação, aí deu certo, tá desse jeito. Quando é que você vai tomar o segundo lote? É quando o mercado ele subir, ele sair da região de acúmulo, na região do caixote. E aí você toma na bolinha verde o segundo lote. Você agride a mercado o preço que tiver, você vai precisar ter a parceria, você vai ter que ter a agressão, a piora do lote, o tamanho do lote e etc. Aquilo que todo mundo já sabe. Aí você toma o segundo lote. O que foi que você acabou de dizer para você mesmo? Estou tomando o segundo lote porque eu não peguei o segundo lote na recompra para ter melhorado o meu preço médio. Isso é a primeira coisa que tem que vir. Qual é o segredo dessa operação? A primeira coisa é que você não tem mais risco nessa operação. Porque você está comprado no nível de preço de baixo, você toma no nível de preço de cima, seu preço médio provavelmente ele vai para a linha preta. Caso o mercado ele não tenha continuidade e nem intensidade e nem parceria, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a região de liquidez. Isso não vejo ninguém ensinar isso por aí. Isso é um fato. E o que você vai fazer? Porra, o ideal é eu estar estopando embaixo da região de caixote. Isso é um fato. Só que seu preço médio está no topo do caixote e você está no lugar errado com seu stop. Que na verdade ali não é seu stop, ali é seu preço médio. E você ainda não fez a parcial. Sacou a ideia? Então qual é a ideia aqui? Tomou o segundo lote, não foi para frente, por quê? Pensa comigo. Se o mercado está em tendência de alta, criou descolocamento saudável, frequência, a porra toda, volta numa região importante. Você consegue fazer a primeira compra, ele chega no fundo do caixote, volta do caixote e rompe o caixote, cara, a tendência, né, de alta e o movimento, a ideia é ele fazer replicagem de movimento. Então tu tem um payoff muito grande nessa operação. Você ligou, tamanho? Então o que acontece? Se tu toma o segundo lote e ele não vai para frente, por algum motivo você encontra uma renovação na venda, uma absorção, qualquer coisa, nessa mesma hora eu devolvo o lote que eu comprei da bolinha verde. Aonde? No preço que ele tiver. Geralmente eu consigo soltar no médio, às vezes eu solto com meio ponto do médio e fico levinho novamente. Caso o mercado venha para baixo, eu não estopo a operação na maioria das vezes. Por quê? Porque eu sei, eu já identifiquei que a tendência de alta é pullback, é uma região de briga, tem outros fatores que tem aí que vocês também já sabem, outras condições e etc. Pontos relevantes, condições relevantes. Eu só vou estopar nessa região, literalmente para baixo dessa região. Aí eu fico com um lotinho novamente. Eu posso continuar o lotinho no mesmo lugar que eu comprei. Eu posso estar com o meu lotinho um pouco abaixo, porque eu posso ter devolvido para o segundo lote com meio ponto e melhorou um pouquinho ainda. Ou eu posso até ter piorado ele um pouquinho. Ficou perto da linha preta. Não tem problema.
Se ele começar a cair, chegar no fundo do caixote, eu não vou cometer o primeiro erro que eu cometi, de não ter recomprado. E vamos supor que esse caixote seja de 4 pontinhos. Se eu compro na primeira bolinha e compro na segunda bolinha, meu médio ele desce 50%, isso é matemática. Então na segunda vez, se ele vier fazer isso, eu compro o segundo lote. E aí quando eu compro o segundo lote, vem o segundo cenário dentro desse cenário. Lembre-se que a linha preta é um topo do caixote e lá embaixo na bolinha vermelha é o fundo do caixote. Se eu faço uma recompra no fundo do volume, eu tenho que entender que eu tenho uma resistência em cima, no topo do caixote. E eu já estou comprado com 2 lotinhos, independente se você comprou um conjunto de lote de 10 ou de embaixo com 20 lotes, não interessa. Você comprou o segundo lote embaixo, seu preço médio vai estar entre a bola vermelha de cima, entre a bolinha vermelha de baixo. E o que vai acontecer? Quando ele começar a subir, se é que ele vai subir, até porque você tem que entrar na operação sabendo quanto está disposto a perder. E não, você não sabe o quanto está disposto a ganhar, quanto ponto vai pegar, né? Isso aí é um erro da maioria. Então, bicho, o que acontece nessa hora? Quando o mercado ele começa a subir, o Tamai simplesmente vai pegar e vai fazer a parcial antes da linha preta, que é o que a gente faz toda hora, todo instante aqui. Fez a parcial, chuva, relaxa, o preço médio vai descer. Onde é que o preço médio vai estar? Mais ou menos na região da segunda bolinha. Aonde é a segunda bolinha? No fundo do caixote, que está marcado em azul. O stop vai stopar ali? Cara, tá ruim. Por quê? Porque o preço médio ele ainda encontra-se em região de briga. O mercado ele pode passar um tempo ali brigando, subindo, descendo, para continuar a subida. Às vezes ele pode descer um pouquinho, dar aquela violinada e voltar. Então a gente já sabe, você já sabe que o stop tem que estar embaixo desse caixote. Aí já vai acontecer o terceiro cenário dentro do primeiro e do segundo cenário. O cara comprou, fez preço médio, né, na regiãozinha, ajustou o médio, fez a parcial no topo, antes do topo do caixote, antes. E aí o mercado ficou para cima e para baixo, para cima e para baixo, ficou para cima novamente. O que Tamai vai fazer? Vai tomar o outro lote. Tamai só está com um lote comprado, ou um conjunto de lotes. Sei lá, se tiver com um conjunto de lote de 6 lotes, toma mais 6. Ou, já que Tamai passou pela mesma situação anterior e não deu certo, ele pode muito bem tomar só mais 3 se ele tiver com 6. Se ele tiver só com 1, ele vai ter que tomar 1, não tem como tomar 0,25. Se Tamai tiver com 2, ele toma mais 1 ou mais 2. Se ele tomar mais 1, tiver lutando com 2, o médio vai subir um pouquinho. Caso ele faça o mesmo padrão, ele finja que vai romper o caixote e volte, Tamai devolve ou faz o mesmo processo ou mata a operação. Geralmente, ele não acontece isso mais do que 2 vezes. A segunda vez ele já vai romper, já vai estourar todo e vai embora. Ele vai fazer replicagens de movimento. Agora, isso precisa ser praticado. Toda operação que você for fazer, você tem que ver qual é a operação que vale a pena fazer isso. Você precisa se descobrir. Vocês já sabem, que eu já passei para vocês, quais são as operações. E essa prática, cara, para quem é pequeno, isso é do caralho. Por quê? O cara entra comprado numa região e estopa pequeno. Quando vai para frente, o cara vai grande. E isso ninguém ensina, cara. Então essa é a maior sacada de todas. Entendeu? Lico, Chora. para falar aqui, tá acontecendo agora e